o professor Marcelo Silvério e vou estar apresentando para vocês o curso de Fundamentos de Matemática. O que são os Fundamentos de Matemática? É uma matemática extremamente básica, elementar, para que os alunos que estão chegando nessa FATEC, vocês, alunos de primeiro ciclo que estão chegando na FATEC de Itapetininga, tenham contato com essa matéria simples e básica que é a matemática elementar. Nós vamos falar de várias coisas durante esse curso e a cada vídeo apresentado nós temos uma provinha, uma avaliação online feita no Google Forms. Então você assiste esse vídeo e ouve eu falar uma palavra-chave, porque durante o vídeo eu vou falar uma palavra-chave. Essa palavra-chave você vai usar para poder destravar a provinha, né? Você pode depois entrar no meu site www.profmarcelo.com.br e procurar lá Fundamentos de Matemática, certo? E aí clicar no link para acessar essa provinha, essa avaliação de matemática, certo? Todas essas provinhas vão formar para você uma nota final. E essa nota final será dividida por 10 e passada para os professores das outras disciplinas do primeiro ciclo, conforme uma portaria que a gente estabeleceu na FATEC. Os professores que fizerem esse acordo, fizerem um acordo de utilizar a pontuação de Fundamentos de Matemática, tá certo? Nossa primeira aula. Bom, então vamos dar uma continuação desse vídeo. Fundamentos de Matemática, certo? Durante o vídeo repetido, vai ter uma palavra-chave que destrava a sua provinha, a sua avaliação. Veja, como que a gente começa a entender o conceito de fração? A fração é uma parte do todo. Se você tiver uma barra de chocolate, olha que delícia, repartida em 3 pedaços, e você tomar um desses pedaços, isso representa a fração 1/3. Se você pegar a mesma barra de chocolates e repartir em 6 pedaços, a mesma barra, em 6 pedaços, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você pegar 2 desses pedaços, seriam 2 pedaços em 6. Mas note o seguinte, que a quantidade referente a 1/3 e a 2/6 é a mesma coisa. Eles são iguais. Então a gente pode dizer que a fração 2/6 ela é equivalente à fração 1/3, no sentido de que valem a mesma coisa, tem quantidades iguais. E aí a gente pode pensar o seguinte, o que a gente pode pedir quando se estuda fração? Podemos pedir simplificação. Como simplificar fração? Simplificar frações. Na sua avaliação vai ter uma provinha com simplificação. Por exemplo, como simplificar a fração 7/14 e como simplificar a fração 21/14. Bom, nesses dois casos eu fiz um com simplificação por 7. O 7 e o 14 têm um fator em comum, que é o 7. Então eu posso dividir isso por 7 e dividir isso por 7. Lembre-se, tem que dividir pelo mesmo número em cima e pelo mesmo número embaixo. E isso vai me dar 7 por 7 dá 1, 14 por 7 dá 2. A fração 7/14 é equivalente à fração 1/2. Se eu pegar uma barra de chocolate e dividir em 14 pedaços e pegar 7 delas, eu estou pegando metade da barra. Vou dividir aqui por 7, vou dividir aqui por 7. Repara que interessante. 21 por 7 dá 3, 14 por 7 dá 2. Dá a fração 3/2. E aí eu posso falar um pouquinho sobre a fração 3/2 para dar um conceito para você do que é fração própria e fração imprópria. Tem muito conteúdo nesse primeiro vídeo. Aproveite, você está assistindo? Então aproveite o conhecimento. Não venha para ele só para cumprir uma tabela. Quem sabe o que você aprender durante o vídeo e na sua avaliação sirva para você prestar um concurso público um dia. Faz aproveitar esse conhecimento aí. Olha lá que interessante, ó. Vou passar para vocês o seguinte. O que é fração própria e fração imprópria? E o que é número misto? Olha aí, se você tiver, então, número misto, fração própria e fração imprópria. Pois bem, em matemática, se o numerador é maior que o denominador, ela é chamada de fração imprópria. Numerador, denominador, simples. Pega A e B, números inteiros. A sobre B é uma fração. Se o A for maior que o B,
ela é chamada de fração imprópria. Se o número A for menor que o B, ela é chamada de fração própria. Existe um caso em que o A é múltiplo de B, e aí é uma fração aparente. Já vou mostrar já para você quando o A for múltiplo de B. Então, se o A, certo, for um múltiplo K vezes B, K inteiro, ela é fração aparente. Não entendeu essas teorias? Olha aqui, eu vou mostrar através de exemplo. Olha através de exemplo. Exemplo. A fração 7/4. Nota que o numerador é maior que o denominador. Nesse caso, em que 7 é maior que 4, ela é chamada de fração imprópria. No caso, por exemplo, de 3/5. Repara que 5 é menor que 3. Então, ela é chamada de fração própria. Como que a gente vai representar uma fração imprópria em quantidade, em desenho, em figura? Olha aqui. Para eu pegar 7/4, eu vou ter que pegar 2 barras de chocolate, reparti-la em 4 pedaços cada uma delas, e agora eu consigo 7 pedaços de quarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso são 7 pedaços de quarto. E essa fração imprópria, ela pode ser colocada na forma de número misto. Quanto conhecimento. Volta o vídeo para entender. Passa devagar, sei lá. O que é o número misto? É quando eu tenho uma parte inteira separada da fração. Por exemplo, aqui não deu uma barra de chocolate inteira, então eu posso dizer que isso é uma barra de chocolate inteira e mais 3 pedaços de 4 e 3 quartos. 1 inteiro e 3 quartos é chamado de número misto para a fração imprópria. Legal, né? No caso da fração própria, já é o conhecido, não tem problema nenhum. 1, 2, 3, 4, 5. Eu pego 3 pedaços de 5 e eu tenho 3 quintos aqui. 3 pedaços de quintos. Essa é a fração própria. Na fração imprópria, eu posso transformar em número misto. E o que é uma fração aparente? É quando eu consigo dividir. Por exemplo, se eu tivesse aqui, eu vou jogar para cá, ó. Vou jogar esse exemplo aqui de fração aparente. Se eu colocar para vocês aqui 8 meios, isso é uma fração aparente. Porque 8 meios dá para dividir 8 por 2, isso dá 4. Dá um número inteiro. Fração aparente. Legal, né? Quanto conhecimento dessa história. Vamos fazer o seguinte. Essa primeira aula vai ter uma palavra-chave. A palavra-chave dessa primeira aula vai ser língua. Língua. Então grava essa palavra-chave, porque você vai precisar dessa palavra-chave para fazer a provinha, tá certo? Lá vai perguntar, destrave com a palavra-chave. Aí você digita língua, e aí, ou escolhe língua, e ela está destravada. Então, ó, nós aprendemos até agora o que é simplificação de frações, o que é fração própria, fração imprópria, número misto, certo? Agora eu quero mostrar para você como é que você transforma uma fração imprópria em número misto. E aí eu vou mostrar através de um exemplo. 2, ó. Transforme a fração imprópria em número misto. Cara, veja bem. Aprender isso pode ser útil para o seu vestibular. Sabia que caiu no Enem 2024 uma questão dessa daqui? É sério, no Enem, cara. Ó, vou mostrar agora para o seu concurso. Vestibulares já fizeram. Não estou falando com os alunos do cursinho, estou falando com os alunos da faculdade. Vestibulares já fizeram. Concurso público. Concurso público. Olha isso aqui. Eu quero transformar a fração 11 terços em número misto. Repara, gente, o que acontece? 11 terços são 11 pedaços de um terço. São 11 pedaços de um terço. Eu tenho que ter mais de uma barra inteira para fazer essa operação? Então, olha como é que eu vou fazer. Eu vou pegar o 11 e dividir por 3. E eu não vou fazer com vírgula. Não é número decimal. Não é com vírgula. Então, eu vou fazer o seguinte. 3, 4, 4, 12. Passou. Então, eu vou pôr 3, 3. 3 vezes 3, 9. Eu vou subtrair 9. E 9 para 11 sobra 2. É como se eu tivesse que dividir 2 por 3.
se eu tivesse dividido 2 por 3. Então o resultado, ainda 2 por esse 3, deu esse 3 inteiros, porque a divisão deu 3 inteiros, e eu continuo dividindo 2 dividido por 3. Continuo dividindo 2 por 3. Esse é o número misto. Esse é o número misto. É legal isso, hein? Quer ver? Eu vou mostrar mais um aqui para você entender. Você que já entendeu, avança o vídeo um pouquinho então, não precisa se você entendeu. Mas olha esse daqui, ó. Eu quero saber quanto que é 83 quintos. Nossa, esse vai dar um número misto gigante, cara. 83 quintos é uma fração imprópria. Numerador maior que denominador. Então como é que eu vou fazer? Vou pegar o 83 e dividir por 5. Ó, aqui vai caber 1, 5, 5, sobra 3. Baixo 3. 6, 6, 5, 30. 6, 6, 5, 30. Menos 30, sobra resto 3. Então o que aconteceu? Deu 16 inteiros, 16 inteiros e 3 continua dividindo por 5 porque eu não terminei a divisão. Então é 3, continua dividindo por 5. 16 inteiros e 3 quintos. Esse é chamado de número misto. Muito bom, entendemos um pouco mais desse procedimento. Agora, nós vamos ter que falar o seguinte: como é que a gente faz operação com fração? E para fazer operação com fração, eu preciso lembrar como é que faz MMC. Mínimo múltiplo comum, para falar de soma e subtração. Então, o que é o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números é o número que está na tabuada de ambos. Não entendeu? Por exemplo, eu quero saber qual é o mínimo múltiplo comum entre o número 4 e o número 6. Simples. Eu ponho aqui a tabuada do 4. A tabuada do 4. Vamos ver múltiplos de 4. Múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 30. Opa, 28. E etc. 30 vai estar no 6. Agora vamos fazer os múltiplos de 6. Olha lá, múltiplo de 6. 6, 12, 18, 24, aqui que está o 30, etc. O que são múltiplos comuns? Múltiplos comuns são aqueles números que estão nos dois ao mesmo tempo. O 12 está aqui, é um múltiplo comum. O 24 está aqui. Então esses elementos são múltiplos comuns. E existe um mínimo, ou seja, o mínimo múltiplo comum. E o mínimo múltiplo comum é o menor dos múltiplos comuns que estão nessas duas sequências. O mínimo comum é o 12. Então esse é o conceito de MMC. Gostou? No vídeo tem que ser muito rápido, né? Mas dá para você voltar o vídeo para entender exatamente. Vai anotando a matéria. Você nunca parou para pensar de você ter um caderno para você ir anotando o fundamento da matemática e aprender de verdade? Pode ser interessante. Aí você faz disso um conhecimento registrado. Aí você faz isso um conhecimento que realmente dá para refletir sobre ele. Acertar em concurso público, acertar nossas avaliações e fazer o objetivo maior de tudo isso, que é a gente poder utilizar esse conhecimento nas disciplinas que correrão pela frente. Olha lá, como que eu faço pelo processo prático para calcular MMC? Eu faço o seguinte, eu ponho o 4 e o 6 e faço uma divisão sucessiva por números primos, tá? Aqui eu só ponho números primos, ou seja, números que não têm fator em comum, números que só tem dois divisores, ou um e ele mesmo. Vou tentar o 2, o 4 dá para dividir por 2, dá 2, o 6 dá para dividir por 2, dá 3. Dá para dividir o 2 de novo, 2 dividido por 2 dá 1, o 3 não dá para dividir, então eu repito, não dá para divisão inteira, né? Boto o 3 aqui. Agora o 3 de novo. Aqui dá 1, aqui dá 1. Terminamos em 1. Esta multiplicação é o MMC. MMC seria 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3. Cara, deu o 12 que a gente já sabia por esse outro processo. Uau! Agora eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como é que faz soma e subtração de fração. Eu sei que é muito conhecimento denso. Para o vídeo, reflete um pouco, anota. Vamos então aprender a somar e subtrair frações utilizando o MMC. Veja, sobre subtração de frações. Vem para cá, essa câmera, por favor. Ó, repara o seguinte. Eu quero somar 1/6 com 4/6. Isso é muito simples. Porque eu pego uma barra de chocolate, reparto em 6 pedaços e pego 1/6. Isso é 1/6.
Pego uma barra de chocolate, reparto ela em 6 pedaços e pego 4 desses pedaços. Isso representa 4 cestos. Então, quando eu vou compor a barra, eu estou juntando um cesto com outros 4, 1, 2, 3, 4, outros 4 pedaços de 6. Pronto! E fica claro que essa fração representa 1, 2, 3, 4, 5, 5 pedaços de 6. Então, isso são 5 pedaços de 6. Como é que eu fiz essa operação? Simples, mantenho o denominador, porque o denominador só... Mostra aqui. Porque o denominador só mostra para nós em quantos pedaços a barra foi repartida. Então ela continua repartida em 6 pedaços. E soma o numerador, que me diz quantos pedaços eu estou pegando dessa repartição. São 5 pedaços em 6. Legal, né? Quando os denominadores são iguais, as coisas ficam muito simples. Agora olha o que acontece quando os denominadores não são iguais. 1/4 e 1/6. Olha bem isso, ó. Olha bem isso, ó. Veja cá. Pegar 1/4 é repartir a barra de chocolate em 4 pedaços e pegar um desses 4 pedaços. Pegar 1/6 é repartir em 6 pedaços e pegar um desses 6 pedaços. Quando eu coloco ali, o 1/4 é um pedaço maior que o 1/6. Consequentemente, esse pedaço eu não sei que fração que ele representa do meu todo. Porque se os denominadores são diferentes, eu não sei em quantos pedaços ideais isso aqui pode ser repartido para representar a minha verdade. Então qual é o esquema? É achar o mínimo muito comum. Nós vimos ali, nós vimos o mínimo muito comum entre 4 e 6 é o 12. Então quando eu falo que o mínimo muito comum entre 4 e 6 é o 12, eu estou colocando ambas as frações sobre 12. Note isso. Então eu vou pegar uma fração equivalente a essa, que tem o denominador 12. Olha como que eu penso. Aqui está 1/4. Vamos repartir cada 1/4 desse em 3 pedacinhos. 3, 6, 9, 12. Agora cada risquinho, cada fatia dessa é 1/12. E eu peguei 3/12. Claro! 3/12 representa a mesma coisa que 1/4. Vem para cá para eu simplificar. 3/12. Simplificando por 3 em cima, simplificando por 3 embaixo, me dá a fração equivalente a 1/4. 3/12 é a mesma quantidade que 1/4. Uau! E é isso que eu faço. Qual é o esquema matemático? A técnica. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, olha aqui esse sinal dividido, multiplica pelo de cima. Então 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Essa fração é equivalente a essa. Vamos ver o 6 agora, ó. Eu quero deixar o sobrenador 12. 12 dividido pelo de baixo por 6 dá 2. Vezes 1 dá 2. Então 2/12. E é claro que a fração 2/12, se eu dividir por 2 e dividir por 2, é a mesma fração equivalente de 1/6. Então eu só estou trocando esta fração por uma equivalente. Quer ver o que isso significa geometricamente? Olha aqui, ó. Eu tinha até então 1/4, que era isso aqui. Eu tinha até então 1/6, que era isso aqui. Mas agora eu vou deixar todas elas repartidas em 12 pedaços. Vou repartir aqui em 3, vou dividir aqui em 3, dividir aqui em 3, dividir aqui em 3. Tem 12 pedacinhos. Vou dividir o 6 pela metade, pela metade, pela metade, pela metade, pela metade, pela metade. Tem 12 pedacinhos. Então, se eu pegar agora e dividir a minha barra final em 12 pedaços, olha que louco, em 12 pedaços, é assim que eu faço, em 12 pedaços, eu estou pegando 2 pedacinhos, 3 pedacinhos aqui, do 1/4, 3 pedacinhos, e estou pegando mais 2 pedacinhos aqui do 1/6, mais 2 pedacinhos aqui de 1/6. Eu não sei se dá para enxergar, aproxima bem o celular para eles verem, ó. Ó, aqui são 3 e aqui são 2. 3, 4, 5. Então me deu um total de 5 pedaços de 12avos. 5/12. Que é o que eu faço na álgebra. Mantém denominador 12 e soma numerador. 3 mais 2 dá 5. Uau! Então não preciso da geometria para entender o processo. Para entender sim, preciso. Mas não preciso da geometria para fazer a conta. A geometria serve para você entender por que a gente acha o mínimo muito comum. Por que a gente mantém denominador
que só dizem quantos pedaços foram repartidos. Quem sabe esse vídeo serviu para você aprender uma matemática que você não conhecia. Nossa, eu vou ficar tão feliz se você aprender um pouco com ele. Começa anotando, põe esse fundamento de matemática no caderno. Olha lá! Então agora eu vou mostrar um exemplo de subtração. Tá terminando o vídeo, vamos até o final agora, pra gente que já tá aprendendo mesmo. Como faz a subtração 11 décimos menos 7 quinzeavos? Primeiro, os denominadores não são iguais, então eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum entre o 10 e o 15. Eu poderia escrever a tábua do 10, 10, 20, 30, 40, 50. Posso escrever a tábua do 15, 15, 30, 45, 60. E eu falo 30 duas vezes, então o 30 é o mínimo comum, pode pôr direto assim. Ou se quiser lembrar como é que faz a operação mínimo comum, eu ponho 10, ponho 15 e começo as divisões sucessivas. Uau! 15 por 2, 10 por 2 dá 5, 15 por 2 não dá divisão exata, mantenho 15. Agora eu faço por 3, 5 por 3 não dá divisão exata, 15 por 3 dá 5. E agora eu faço por 5, 5 por 5 dá 1, por 5 dá 1. Esta multiplicação é o MMC, vamos ver? 3, 5, 15, 2, 15, 30. Multiplicando esses números dá 30, então o MMC é 30. Portanto, eu vou escrever essa fração equivalente com o denominador 30 e esta aqui fração equivalente com o denominador 30. As mesmas frações agora, representando as mesmas quantidades. Veja que essa é imprópria, essa é própria. As mesmas quantidades, porém com o denominador 30. Legal, hein? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Vamos ver? 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 11, 33. 30 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 7, 14. Cara, o MMC mantém, porque isso é quantas partes foram divididas, e eu subtraio 33 menos 14. Se fosse 33 menos 13, seriam exatamente 20. Como é 14, são exatamente 19. Olha que coisa mais linda. O resultado desta subtração é a fração 19/30. Como eu falei, eu sou o professor Marcelo Silveira e estamos mostrando operações com fração. O primeiro vídeo é um vídeo longo, que vontade que você tenha aprendido com ele, adiantado quando você achou que precisava, ou voltado quando você achou que era importante rever. A primeira semana nossa de Fundamentos de Matemática termina com esse conceito. E é ele que eu quero que você pratique nas nossas avaliações online. Tá bom? Faça a avaliação. A sua nota só virá se você fizer a avaliação. Lá você vai colocar seu nome, que curso você está. Eu vou receber uma planilha com as notas da sua classe, de todos os colegas da sua classe. Essa planilha com a nota de todos os colegas da classe eu vou juntando para que no final eu dê uma nota de Fundamentos de Matemática para você. Se você não é aluno da FATEC Tapetininga, você também pode fazer essa provinha. Ela só não tem valor de pontuação para você, né? Mas eu vou mostrar como que deixar você treinar e aprender como que faz operações com fração, tá? Primeira aula feita, a palavra-chave foi dita no meio dessa aula aqui. Valeu!